Olá para todos. Vamos fazer uma revisão final, uma revisão bastante pontual para a nossa N1, temas transversais e educação. Vamos começar assim. Os temas transversais foram previstos primeiro nos PCN, nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Quando dos PCN, os temas transversais eram 6, que são este aqui: saúde, ética, meio ambiente, pluralidade cultural, orientação sexual, trabalho e consumo. Então, estes 6 temas transversais são dos PCN, dos Parâmetros Curriculares Nacionais, ok? Já na BNCC, vamos olhar agora quais os temas contemporâneos transversais na BNCC. Repara que aumentou uma palavrinha, contemporâneos. Quais são os temas contemporâneos transversais previstos na BNCC? Vamos lá. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 grandes temas, mais os temas subjacentes. Então vamos. Meio ambiente, educação ambiental, educação para o consumo, ciência e tecnologia, multiculturalismo, aí tem vários temas aqui: diversidade cultural, educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras. Cidadania e civismo é um tema, mas tem mais temas: vida familiar e social, educação para o trânsito, educação em direitos humanos, direitos da criança e do adolescente, processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso. Economia é um tema, trabalho é um tema, educação financeira é um tema, educação fiscal é um tema. Saúde, nós temos saúde e educação alimentar e nutricional. Então você vê que aqui tem 15, né? 15 temas contemporâneos transversais na BNCC, ok? Então vê que mudou. No PCN eram 6, aqui são bem mais. Vamos pensar numa diferença crucial dos temas transversais nos Parâmetros Curriculares Nacionais e na Base Nacional Curricular Comum. Diferente dos PCNs, em que os temas transversais não eram obrigatórios, na BNCC eles passaram a ser uma referência nacional obrigatória. Então, olha aqui, vou deixar bem destacado aqui. Nos PCN, os temas transversais são sugeridos. Na BNCC, eles são obrigatórios, ok? Então, enquanto que no PCN o professor tinha a liberdade de trabalhar com temas transversais, na BNCC ele tem a obrigação de trabalhar os temas transversais. Afinal, quais são os objetivos dos temas transversais? Qual que é o objetivo desse trabalho? O objetivo é que o estudante não termine sua educação formal vendo apenas conteúdos abstratos e descontextualizados, mas que também reconheça e aprenda sobre os temas que são relevantes para a sua atuação na sociedade. Então, este aqui é o grande objetivo do trabalho com os temas transversais. E quais as possibilidades que a gente tem para abordar os temas transversais? Ou seja, de que maneira, né? Quais as possibilidades de abordagem? Então vamos ver aqui, Existem múltiplas possibilidades didático-pedagógicas para abordar os temas contemporâneos transversais e que podem integrar diferentes modos de organização curricular. Agora, o mais importante:
Tais possibilidades envolvem, pois, 3 níveis de complexidade. Quais são esses níveis? Isso é o mais importante. Eu posso trabalhar o tema transversal de maneira intradisciplinar, de maneira interdisciplinar, que é o principal, o mais comum, e de maneira transdisciplinar, ok? Isso quem nos indica é a BNCC. Então, existem múltiplas possibilidades para abordagem dos temas transversais. Ou seja, quais são? 3 níveis, tá? Intradisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Legal? Isso é facinho. Agora, como que eu vou trabalhar os temas transversais? A gente falou isso bastante nas aulas, eu deixei aqui bem vermelhinho, ó. Os temas transversais não devem ser trabalhados como disciplinas autônomas, porque tema transversal não é componente curricular, mas como conteúdos que, olha a palavrinha, perpassam todos os componentes curriculares, ok? Os temas transversais atuam como eixo unificador, em torno do qual organizam-se as disciplinas, devendo ser trabalhados de modo coordenado e não como um assunto descontextualizado nas aulas. Legal? Então, olha aqui, ó, como que eu trabalho os temas transversais. Ora, ele não é uma disciplina, são conteúdos que perpassam, que transversam todas as matérias, todos os componentes curriculares. Isso eu acho que ficou bastante claro nas nossas aulas. Agora tem 2 questões aqui, ó. Por que trabalhar os temas transversais e qual a sua importância na formação do aluno, ok? Então vamos lá. Os temas transversais expressam conceitos e valores básicos à democracia e à cidadania e obedecem a questões importantes e urgentes para a sociedade contemporânea. Quer melhor motivo que isso? São temas que fornecem competências para o exercício da cidadania, para o trabalho e para a vida social. Por que trabalhar os temas transversais? Está aqui por quê. Qual a importância na formação do aluno? Está aqui por quê, tá? Ok? Agora vamos fazer uma relação, vamos relacionar os temas transversais com a interdisciplinaridade. Porque na maioria das vezes, na maioria das oportunidades, os temas transversais são trabalhados interdisciplinarmente. Então vamos, ó, qual que é a relação entre temas transversais e interdisciplinaridade? Olha aqui, trabalhar o tema transversal de maneira interdisciplinar significa que um tema transversal deve ser trabalhado envolvendo 2 ou mais disciplinas. Ué, como é que eu trabalho o tema transversal? Eu trabalho interdisciplinarmente, ou seja, é um tema que deve ser trabalhado envolvendo 2 ou mais disciplinas, ok? Essa é a relação. Temas transversais, interdisciplinaridade. Agora eu quero fazer a mesma relação dos temas transversais, só que com a cidadania, com o exercício da cidadania. Qual é a relação temas transversais, cidadania? Tranquilo, ó, por meio da formação a partir de temas transversais, o aluno conquista competências importantes para o exercício da cidadania, como, por exemplo, utilizar racionalmente seu dinheiro, cuidar de sua saúde, usar novas tecnologias digitais, cuidar do planeta em que vive, do meio ambiente, entender e respeitar aqueles que são diferentes e saber quais são os seus direitos e deveres, entre outras coisas, né? Aprender a respeitar a diversidade, aprender a respeitar as formas diferentes de atuação do ser humano, aprender a desconstruir preconceitos, uma série de coisas, né?
que tem a ver com a cidadania do sujeito e que os temas transversais se relacionam. Vamos pensar um pouquinho no tema transversal saúde. A saúde é um tema contemporâneo transversal que deve ser trabalhado na escola, perpassando os componentes curriculares. Lembra, tema transversal não é disciplina, não é componente curricular. Então, se eu vou trabalhar o tema saúde, eu tenho que entender que a saúde é um tema contemporâneo transversal, tem que ser trabalhado na escola, perpassando os componentes curriculares, ou seja, perpassando as matérias, as disciplinas. Ainda falando do tema transversal saúde. É fato que o período escolar é fundamental para a promoção da saúde entre os estudantes. É durante o período da escola que se torna mais importante a gente trabalhar o tema transversal saúde. E olha o que eu coloco aqui, ó. A escola deve educar para a saúde e levar em conta todos os aspectos envolvidos na formação de hábitos e atitudes que acontecem no dia a dia, no cotidiano escolar. Então, é claro, a escola tem que levar em conta tudo aquilo que é hábito, tudo aquilo que é atitude no ambiente escolar e trabalhar a saúde dentro dessa perspectiva. Legal? Tranquilinho? Isso é muito fácil. Agora eu coloco aqui exemplo de ações práticas ou de atividades para desenvolver o tema transversal Educação Alimentar e Nutricional. Eu peguei, por acaso, um componente curricular. Eu peguei História por motivos óbvios, né? Este seu professor também é historiador. Como que eu consigo trabalhar o componente curricular Educação Alimentar e Nutricional na disciplina História? Dou alguns exemplos, mas tem milhares, tem centenas, né? Eu posso pensar em realizar, na minha aula de História, um estudo sobre a origem dos alimentos, a origem histórica dos alimentos. Eu posso realizar com os meus alunos uma pesquisa sobre alimentos mais antigos no mundo. Eu posso trabalhar com os meus alunos hábitos alimentares em épocas anteriores, por exemplo, hábitos alimentares anteriores ao século XXI, hábitos alimentares do século XX, do século XIX, por aí. Eu posso trabalhar, fazer uma reflexão com os meus alunos. Os alimentos atuais são mais saudáveis comparados aos de anos atrás? Isso dá uma boa roda de conversa, não é? Eu posso trabalhar um jogo, por exemplo, um jogo da memória. Numa cartinha eu tenho a figura do alimento. Numa outra cartinha, em vez de eu ter a cartinha igual, como no jogo da memória tradicional, eu posso ter as características e os benefícios desse alimento. Olha que joguinho da memória legal. E tem uma série de outras oportunidades da gente trabalhar educação alimentar e nutricional no componente curricular História, no componente curricular Língua Portuguesa, em Geografia, em Ciências, em Educação Física. Basta a gente pensar um pouquinho, ter um pouquinho de criatividade e planejamento, não é? Legal? E olha aí, ó, nós conseguimos fazer rapidinho essa revisão que é extremamente pontual, ela é muito pontual, ou seja, é uma revisão direcionada para você realizar a sua N1 com muita tranquilidade. Só que não vale estudar só essa revisão, tem que pegar as outras também, ok? Bons estudos, boa prova, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Um abraço a todos!